Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Feriadão hoje, é um prazer estar aqui com vocês e eu vou falar de um tema que me chamou a atenção, um tema que normalmente não me chama a atenção, que são as questões de viagens para o futuro. Eu não curto muito essas coisas de viagem para o futuro. Eu sempre acho isso aí meio furado. Tem aquela história de pessoas que foram não sei de que ano. Eu sempre acho que isso vem do aquele filme Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger. Eu sempre acho que aquilo é uma espécie de bobeira, entendeu? E eu acho assim que... eu particularmente acho que não é muito possível viajar para o futuro, né? Assim, nem para o passado. Eu acho que não existe tempo. Eu acredito nisso, que não existe tempo. O tempo é uma coisa que a gente cria para marcar os acontecimentos. Mas não existe um lugar onde está lá Maria Antonieta, onde está o ano 2050 ainda já gravado, né, para acontecer. Mas existe um caso muito interessante, talvez, isso me vem à cabeça, que talvez não seja possível ir fisicamente, mas talvez seja possível ir astralmente, né? Acessar, vamos dizer, os registros akáshicos, no caso do passado, onde tem a memória do universo, ou talvez exista um registro akáshico do futuro, de um provável futuro. Porque uma dessas histórias de cara que viajou para o futuro chamou particularmente minha atenção pelo seu realismo, pela sua clareza e por fazer todo sentido dentro de que eu imagino, do que eu, né, Chico, imagino que vai acontecer com a humanidade. As pessoas querem muito uma salvação, querem muito uma transição planetária, querem muito uma intervenção extraterrestre. E eu sempre... Dizem que pisciano é pessimista, né? Eu sempre desiludo, falo, não vai acontecer, não vai rolar, não é verdade. E existe esse cara que foi um suíço alemão chamado Paul Dienach. Dienach escreve D-I-E-N-A-C-H, Dienach. O Paul Dienach, que tinha uma saúde péssima. Ele ficou em coma 1 ano, né, por um derrame, uma coisa que ele teve lá, não ficou muito claro. Em 1922, aquele ano da Revolução, da Semana de Arte Moderna, né, 4 anos antes da minha mãe nascer, que morreu com 90 anos. Então, 1922, já faz quase 100 anos, faz 95 anos, que esse Paul Dienach teve uma coma e acordou, né, com umas coisas estranhas, assim. Ele acordou dizendo que tinha tido sonhos durante essa coma, tinha tido imagens, né, muito interessantes. E ele depois ele vai ter tuberculose. E no processo dele de tuberculose, ele conhece um outro rapaz que ele vai para a Grécia, porque a Alemanha, a Suíça tinha um clima muito frio. Ele vai para a Grécia melhorar de saúde e ele encontra o que seria depois o primeiro-ministro da Grécia lá, o nome dele é complicado, George, né, George Papadakis, ou Papadazis, eu não sei muito bem, mas se você procurar Crônicas do Futuro, que você vai, o nome dele tá lá. Esse homem foi muito influente depois na política grega, esse George Papadazis, né? E ele se mudou para Itália, tal. Não, ele se mudou para Itália, não mudou para Grécia, se mudou para Itália, onde ele acreditava que a saúde dele ia melhorar. Vou ter que ler agora, porque e ele conheceu o George Papadazis. Aí ele descobriu, ele deixou uma série de notas. E ele morreu 1 ano depois. Ele voltou ainda para a Suíça para morrer, né? E deixou com o George uma série de notas que seriam descrições dos tais sonhos que ele teve lá na coma, durante a longa coma dele. E o George, depois que morreu o Paul, o alemão, suíço, né? Depois que morreu o suíço, o Paul foi... o George, em memória, foi
ler, porque o Paul disse que era importante. Ele falou, puxa, o que pode ser importante numa coma, né? Quando o George Papadakis foi ver o que tinha escrito ali, ele ficou passado. Porque ele achou que eram umas notas bobas, assim, de, sei lá o que, né? Um tipo de sonho. E quando ele foi ver, era uma descrição de uma época futura. Mais precisamente o ano 3906, ou seja, daqui mais ou menos 1900 anos, 1890 anos no futuro nosso, né? E ele conta que ele começou a contar, que o Paul explica que ele viajou, vamos dizer, em espírito para aquela época, né, esses 1800 anos no futuro, né? E lá tinha um sujeito chamado Andrei Norman, que era um homem daquela época, que de repente ele entra em espírito dentro do corpo desse Andrei Norman, como entrante, né? E aí as pessoas percebem que ele não está se comportando mais como uma pessoa daquela época. Talvez ele não soubesse fazer mais nada, né? Mexer nas máquinas, mexer nas coisas. Imagina se alguém da Roma Antiga viesse aqui, entrasse no meu corpo, não ia ter medo de um liquidificador, não ia saber para que serve um elevador, nunca tinha visto um carro, ia ficar totalmente apavorado, né? E aí eles começam a perceber que ele tinha... Olha que interessante, eles percebem que tinha entrado um espírito do passado, que seria o Paul Dienach, e começam a explicar coisas da época, começam a explicar o futuro, mas nunca no que seria até a primeira metade do século XXI, porque isso poderia influenciar o futuro. Então eles falam assim, a gente só vai contar para você o futuro a partir do século 22, vamos dizer, né? Porque no século 21, 2000 e pouco, você pode falar coisas que podem influenciar as pessoas daquele futuro, que é para você um futuro, né? Ele estava em 1922, e que para nós é um passado distante de 2000 anos atrás. E eles começaram a contar. Que surgiu uma mutação do homem que foi chamado de Homo Novus Occidentalis, que era isso, um homem mais ou menos surgiu esse Homo Occidentalis lá mais ou menos 1000 anos para frente da gente, que ele tinha uma capacidade telepática e uma inteligência superior, como os ETs, né? E então que o mundo ia alcançar a paz quando tivesse essa mutação desse Homo Novus Occidentalis. Mas que até então o mundo ia ser terrível, ia ser uma droga como é agora, por muito tempo ainda, porque não havia... A humanidade ainda ia ter muito sofrimento pela frente, uma caminhada longa ainda antes de atingir a paz. Então ele fala assim que o Homo Novus Occidentalis... o livro foi traduzido, só um detalhe, pelo Papadakis em 1926 a 1940 para o grego, para o seu grupo maçom. Os maçons proibiram a publicação, acharam que o livro podia prejudicar a humanidade, aquela coisa de esconder, na verdade de monopolizar conhecimento, né? Bom, que mais que o George Papadakis, na verdade o Paul disseram, né? Que os homens do futuro contaram para ele que entre 2100 e 2300, né? Quem assistiu Blade Runner, o futuro é mais ou menos aquilo: superpopulação, criminalidade, exaurimento dos recursos. A humanidade vai pro brejo por excesso de gente, por excesso de... Não vão conseguir fazer o plano lá dos Illuminati, ou de diminuir a humanidade. O planeta Terra vai ficar empanzinado de gente, né? E com uma grande devastação ambiental, né? E aí, por exemplo, que em 2204, né, por função dessa grande hiperpopulação, né, não é uma super, é uma hiperpopulação, a humanidade vai tentar colonizar Marte. Então vai mandar vários milhões de pessoas para Marte. Já vai existir naves seguras para fazer isso naquela época.
em 2204, quer dizer, não agora, que é ridículo, mas naquela época vai ser possível. Em 2204 vão ser fundadas várias colônias marcianas, humanas, né? Planeta inóspito, mas vai ser processo de terraformação dele, que a gente chama, né, de adaptar o ar, adaptar o clima para os habitantes, vai estar em processo. Só que vai acontecer em 2265, né, 61 anos mais tarde, um grande acidente que vai dizimar todas aquelas pessoas, elas vão morrer todas, né? Isso vai fazer com que, eu suponho, tem aquela lua Phobos e aquela lua Deimos que estão em rota decadente. Ela vai bater em Marte em um determinado momento, né? Tem grandes chances de bater em Marte, então pode ser que nesse momento todo mundo morra, aconteça um grande cataclisma com uma queda de meteoro que extinguiu os dinossauros, né? Porque Marte não é seguro por causa dessa história dessa lua que está caindo. Essa lua que na verdade é um asteroide que está orbitando, né? Em 2309, quer dizer, uns 40 anos depois, vai haver a tal da Terceira Guerra Mundial, que não vai acontecer agora, segundo ele, né? Porque, assim, essa Terceira Guerra Mundial ia ser causada pelo desespero das pessoas em superpopulação, né, os conflitos, né? E isso ia durar mais ou menos 90 anos, ia praticamente dizimar a humanidade inteira. E quando isso fosse finalmente resolvido, eles iam criar um parlamento terrestre, né, e um governo unificado, tal do governo unificado, né? E nessa condição de uma população muito reduzida a mais ou menos alguns milhões de pessoas só, aí haveria igualdade de distribuição dos recursos e não haveria mais superpopulação. Não havendo superpopulação, se torna possível criar igualdade. Eu sempre digo isso. Não tem como criar igualdade no momento, porque tem gente demais. Então as distribuições das coisas, a logística das coisas, embora exista até comida para todo mundo e tudo, mas a nossa tecnologia não funciona para tanta gente. O planeta não suporta tanta gente, né? E depois a mutação para o Homos Novos Ocidentais vai ocorrer aqui em 3382, daqui 300 anos, daqui 370 anos, que vai começar a modificar o gene humano para uma coisa mais parecida com os ETs, né? Que eles chamam de início da Idade de Ouro. Depois do início da Idade de Ouro, aí sim as pessoas vão poder trabalhar muito menos. Na verdade, tem uma coisa super engraçada, as máquinas, tudo está robotizado a essa altura, né? Então as pessoas trabalham como faz serviço militar, trabalham dos 19 aos 21, e depois não trabalham mais, e aí vão se dedicar às artes, vão se dedicar à ciência, vão se dedicar ao que quiser, né? Ou vão ficar no ócio mesmo, porque essa população muito reduzida e no mundo robotizado e perfeito e de grande paz e tudo mais, que a gente chamaria de Idade do Ouro, começaria por a volta desse ano 3380, né? O livro foi proibido pelos maçons, depois o livro foi proibido pela igreja, o livro foi proibido por não sei quem, e aparece que o próprio George Papadazis, mesmo sendo um primeiro-ministro da Grécia, não conseguiu furar o cerco. Só muito recentemente, agora tem uma versão em inglês, Chronicles of the Future, não tem em português ainda, quem quiser ler em inglês tem, né? É um livrão grosso, eu não me dei o trabalho de ler porque eu entendi a essência, né? Que é aquilo que eu digo, eu não acredito em intervenção extraterrestre, eu não acredito em transição planetária vinda de fora, né? Então eu acredito realmente que o processo da humanidade é um processo muito doloroso ainda, por vir, né? Não vai ser uma papaya com cassis que as pessoas esperam que em 2022 venham os ETs e resolvam e tudo mais. Aqui, esse livro condiz com a minha visão do que será o futuro. Faz bem mais sentido. Ok?
Quem concorda, não concorda, eu estou apresentando o livro, eu acho muito interessante. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.